Fala, meu povo! Então, chegamos com mais um assunto muito bacana, um dos meus assuntos preferidos. Quem for aí nas minhas playlists vai ver que o Oriente Médio, a religião islâmica, ela é um dos meus tópicos mais presentes aqui no canal. Então nós vamos aqui, de uma forma relativamente superficial, explicar as diferenças entre muçulmanos, islâmicos, sunitas, xiitas, árabes, turcos, persas e curdos. Muita gente faz confusão entre essas palavras, esses termos, mas enfim, para você entender um pouquinho do que é o Oriente Médio, é necessário conhecer tudo isso. Antes de entrarmos no nosso assunto, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 17 anos, com matrículas 2022 abertas até o dia 12 de fevereiro. Depois, galera, acabou, só 2023. Então corra para estudar em um colégio extremamente competente em colocar o seu filho no mercado de trabalho e também prepará-lo para o Enem. Então, primeiro, vamos explicar os itens 1 e 2. Muçulmano é aquele cidadão que professa a religião islâmica, o islamismo, que é uma religião que foi criada a partir do nascimento de Maomé em 570 depois de Cristo, e segundo a tradição islâmica, ali por volta de 610, ele começou a receber mensagens do arcanjo Gabriel que deram a base de sustentação do que é hoje o islamismo, que é uma religião que segue o livro sagrado do Alcorão, que é exatamente ali as visões e a vida do Maomé. Então, o muçulmano é uma pessoa que faz parte ali dos 1 bilhão e 600 milhões de cidadãos que seguem a obra do profeta Maomé. Islâmico é tudo referente ao islamismo. Então, uma pessoa que é muçulmana, ela é islâmica. Um livro que tem relação com o islamismo, ele é um livro islâmico. Um país que é de maioria muçulmana é um país islâmico. Então, o muçulmano é quem professa a religião islâmica e o islâmico é tudo relacionado ao Islã. Inclusive, o próprio muçulmano é uma pessoa islâmica. Inclusive, pelas projeções populacionais, o islamismo vai ser, daqui a alguns anos, a religião com o maior número de adeptos do mundo, ultrapassando o cristianismo. Por quê? Porque os países de maioria muçulmana são países que ainda mantêm taxas de natalidades muito elevadas, ou pelo menos mais elevadas do que a maioria dos países cristãos. Então existe uma projeção de, daqui a alguns anos ou algumas décadas, o islamismo ser a religião mais popular no planeta Terra. Bom, agora chegamos com os itens extremamente complicados, que é a diferença entre sunitas e xiitas. Ambos os grupos, eles são muçulmanos. Então, assim, tentando fazer uma comparação um tanto quanto rasteira, seria como os cristãos católicos e os cristãos protestantes, enfim, ambos são da religião de Maomé, porém eles têm leis, comportamentos e liturgias diferentes. Então, apesar de seguirem o profeta Maomé e os seus ensinamentos, eles seguem com maneiras próprias. O nome sunita, ele vem de Ash al-Sunna, que significa o povo da tradição. Assim que o Maomé morreu em 632, os sunitas, eles defendiam que a liderança do mundo muçulmano deveria ficar com alguém eleito pelo próprio povo muçulmano, ou pelo menos ali por um ciclo de notáveis. Então, no caso, seria um dos conselheiros de Maomé. Então, eles defendem que um califa escolhido pela comunidade islâmica seja o líder do movimento. Enquanto os xiitas, o nome vem de Shi'at Ali, que significa Partido de Ali, defendiam que a liderança muçulmana deveria ficar
dentro da família de Maomé. Como Maomé não teve filhos homens, o líder seria o Ali, genro de Maomé, casado com uma de suas filhas, que inclusive foi assassinado e teve seus 2 filhos também assassinados. Então a história do islamismo xiita é uma história que já é turbulenta desde o início. Então esses 2 grupos se dividem logo após a morte do profeta. Um defendendo a chegada ao poder por eleição e o outro por ser da própria família do Maomé. Hoje o islamismo sunita ele representa 90% dos muçulmanos, enquanto o xiismo ou os xiitas representam 10% do mundo muçulmano. Então, os sunitas eles são maioria, em especial em países como a Arábia Saudita, que é o grande líder do movimento sunita mundial, que é inimiga do Irã, que é seu vizinho ali e é o grande líder do mundo xiita. A maior parte da população iraniana é muçulmana xiita, assim como também em alguns outros países, como por exemplo o Iraque, o Bahrein e o Azerbaijão. Então, mesmo os xiitas sendo minoria no mundo muçulmano como um todo, eles conseguem ser maioria, pelo menos nesses 4 países. E a rivalidade entre sunitas e xiitas é assustadora. Podemos ver isso, por exemplo, no Iraque, que é um país de maioria xiita, está ali do lado do Irã, mas foi governado por muitos anos pelo Saddam Hussein, que era de origem sunita. Então Saddam Hussein, ele vem da minoria, chegou ao poder e evidentemente, né, ele liderou o país com muita força, em especial oprimindo ali a maioria xiita. E quando ele foi tirado do poder, destampou ali uma tampa de ódio, e xiitas e sunitas no Iraque até hoje não se entendem. Não se sabe exatamente o motivo, mas criou-se ali um mito de que os xiitas eles formavam um grupo mais radical em relação ao islamismo, talvez por uma parte do mundo xiita ser adepto da autoflagelação, enfim. Mas o Boko Haram, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico são grupos terroristas sunitas. Então, o simples fato de um Estado Islâmico, de um ISIS da vida ser sunita, já desmente essa mítica de que o xiita é mais radical, enfim. Então nós temos radicais em ambos os lados, tanto sunita quanto xiita. E a segunda metade das nossas dúvidas são questões meramente étnicas. Então nós temos os árabes. Bom, a princípio um árabe é quem nasce na Arábia Saudita, porém, até por causa da expansão do islamismo causada pelo Maomé, a língua árabe se espalhou por todo o norte da África, por grande parte do Oriente Médio. Então nós temos hoje o mundo árabe. Então, vários países como Líbia, como Síria, como a Jordânia, como o Líbano, como a Tunísia, fazem parte do mundo árabe exatamente por etnicamente ali, historicamente, principalmente pela questão da língua árabe, serem comuns a todos esses povos. Então nós podemos dizer hoje que o mundo árabe, que seria a Arábia Saudita expandida, ela tem aí entre 360 a 400 milhões de pessoas. Então, por exemplo, no Egito, que é um país que faz parte do mundo árabe, durante o período ali do século XX, eles tentaram criar o faraonismo, que era uma forma de dizer que os egípcios não eram árabes, que os egípcios tinham uma cultura própria, uma história própria, o que é até verdade, mas aí durante o século XX, principalmente depois da criação de Israel ali, os próprios egípcios, através do Nasser, eles compreenderam que era muito melhor você fazer parte do mundo árabe e sim se dizer árabe, pelo menos em termos desse mundo árabe expandido, do que tentar ali uma carreira solo. Então, os árabes se unem por vários motivos, em especial pela língua, por ser contrários a Israel, enfim. Então o próprio Egito compreendeu que fazer parte desse mundo árabe, de 400 milhões de pessoas, é como ter uma família maior
do que a sua própria família. Então é mais jogo, sim, se dizer árabe, do que tentar ficar sozinho. Bom, um outro grupo étnico que nós temos são os turcos. Os turcos, eles são os grandes herdeiros do que era o Império Turco-Otomano. Então ele é um povo que veio ali da Ásia Central no século X, ocupou onde hoje é a península ali da Anatólia, onde hoje é a Turquia, depois expandiu o seu império. Na Primeira Guerra, seu império foi praticamente esfacelado, enfim. E eles falam turco e são de maioria sunitas. Então 80% da Turquia hoje é formada por turcos, né, que é esse povo de origem da Ásia Central, sendo que dentro desse mundo muçulmano turco, 90% é sunita. Aí chegamos com os persas, que também representam um povo que vem da Ásia Central, porém 1000 anos antes de Cristo. Então o Império Persa, ele remonta ali a Ciro, a Dário, a Xerxes, invadiu todo mundo, enfim. E os persas, eles têm uma língua própria, uma história própria, e hoje estão aí representados pelo Irã. Então o Irã não faz parte do mundo árabe. Inclusive, o Irã é um grande inimigo da Arábia Saudita. Não faria sentido o Irã se dizer parte do mundo árabe. Então os persas, que tiveram o Império Aquemênida, enfim, eles formam um outro grupo dentro do Oriente Médio. Como os árabes são um, os turcos outro, e os persas seriam ali um terceiro grande grupo e tal. A maioria do Irã é persa e xiita, como já dito aí em outros itens. E por fim, os curdos, e aí é um problema gravíssimo, que os curdos, eles formam de 30 a 35 milhões de pessoas, então eles são uma grande nação, uma grande etnia, ligados ali principalmente pela língua, porém eles não têm um país. Eles estão espalhados principalmente pela Turquia, mas também pela Síria, pelo Iraque, pela Armênia, e eles são um grupo muito grande, muito volumoso, mas são minorias em todos os países por onde eles estão espalhados. Então são muito discriminados justamente por quererem fazer o Kurdistão, que seria um país para os curdos, o que eu acho totalmente legítimo. Então quando eu falei que a Turquia é 80% formada por turcos, você deve ter pensado, uai, e o restante? O restante é exatamente o grupo, principalmente curdo, que é extremamente discriminado dentro da Turquia. Então, os curdos são majoritariamente muçulmanos e sunitas. Então deu para entender aí que árabe é uma coisa, persa é outra, turco é outra e curdo é outra. O que é que eles guardam em comum? Pelo menos essas 4 etnias. A maioria deles são muçulmanos. Aí o persa, que é o Irã, é de maioria xiita, os curdos, a Turquia e os árabes são de maioria sunita, aí a coisa começa a embolar. Então eu espero ter esclarecido tudo isso. É muito importante para você entender melhor o Oriente Médio. Só lembrando que a minha família, ela é de origem síria, ela é de origem árabe, já que a Síria faz parte do mundo árabe. Porém, é uma família que vem de uma minoria cristã. Então eu não tenho origem síria muçulmana, eu tenho uma origem síria cristã, o que é muito interessante. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.